A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, graça e paz. Vamos trabalhar hoje sobre um texto das Sagradas Escrituras, constantes do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 25 até o verso 34. Creio que seja um texto muito conhecido que fala da conversão do carcereiro. Eu leio o seguinte: por volta da meia-noite, estou lendo aqui Atos 16 a partir do 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, olha só a pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então levou-os para a sua casa, a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Por onde o apóstolo Paulo passou, de duas uma: ou ele teve um avivamento, ou ele teve um tumulto. Acho interessante isso. Por onde o apóstolo Paulo passou, ou ele teve um avivamento, ele experimentou um avivamento, ou ele experimentou um tumulto. O avivamento geralmente acontecia na oposição. O avivamento geralmente acontecia na oposição. Ele acontecia na rua, acontecia nas praças, acontecia nas casas. E os tumultos aconteciam aonde? No templo. Os tumultos aconteciam dentro do ambiente religioso. O avivamento acontece nos lugares mais incomuns, e os tumultos onde jamais deveriam acontecer. A igreja, o templo, a casa do Senhor não deveria ser um lugar de tumulto, não deveria ser, mas deveria ser sempre um lugar de avivamento. Como que nós devemos agir em meio à oposição que leva ao avivamento? Como que nós deveríamos agir? O verso 25 do texto que eu li diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam. E esse é o primeiro ponto. Nós vemos aqui dois cristãos, Paulo e Silas, orando em meio à oposição. Veja bem, orando em meio à oposição. Paulo e Silas oravam, e nós não devemos ficar admirados por causa disso. Por quê? Porque as aflições, elas nos conduzem aos joelhos. Quando tudo está bem, a gente pouco lembra do Senhor, a gente pouco lembra de Deus. Mas quando as coisas vão mal, quando a oposição chega, quando a dor chega, quando a ameaça chega, a gente vai para o joelho. A gente vai para a presença do Senhor e a gente rasga o coração diante do Senhor, a gente brada diante do Senhor. As aflições, elas nos conduzem aos joelhos. Jamais deveriam nos conduzir à murmuração. Jamais deveriam nos conduzir à reclamação. As aflições deveriam nos conduzir aos joelhos. Se você olhar aqui na Bíblia, se você puder olhar aí no seu contexto, capítulo 16, no verso 16 diz que Paulo e Silas, passando por Filipos,
eles foram a um lugar de oração, ou seja, tudo tranquilo, tudo pacífico. Chegaram naquela cidade, tem uma reunião de oração junto ao rio. Paulo e Silas foram para a reunião de oração, ou seja, eles oravam e oraram antes das aflições. Mas nesse texto que eu li para vocês, nós vamos perceber que eles oravam durante as aflições. Eles estavam encarcerados, eles estavam presos ao tronco, mas a sua boca estava livre para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, antes das aflições, eles oravam. Durante as aflições, eles oravam. E à meia-noite, orando, versículo 25 nos mostra isso. Pode parecer, vamos dizer assim, aquela hora mais sombria, aquela hora mais complicada da vivência. Mas é a hora em que o Senhor está nos ouvindo, é a hora em que nós podemos abrir o nosso coração e derramar o nosso coração diante do Senhor. Eu sempre digo que a meia-noite é a hora do milagre. Quando todo mundo está dormindo, a gente está gemendo. Quando todo mundo está dormindo, a gente está orando. Quando todo mundo está dormindo, a gente está buscando a presença do Senhor. Quando todo mundo está dormindo, a gente está ali exercitando a nossa fé. Quando todo mundo está dormindo ali, nós estamos experimentando o sobrenatural. Pelo menos é isso que eu vivo e é isso que eu experimento. À meia-noite, o lugar, a hora do milagre acontecer. Deus tem prazer em operar nas horas de dificuldade. Guarda essa frase. Deus tem prazer em operar nas horas de dificuldade. Deixa eu citar aqui uma frase de Dwight Moody. Dwight Moody nasceu no dia 5 de fevereiro de 1837 e ele morreu no dia 22 de dezembro de 1899. Foi um grande avivalista arminiano e ele disse o seguinte: cada grande obra de Deus pode ser ligada a uma pessoa ajoelhada. Olha só, cada grande obra de Deus, cada mover do Senhor, cada agir dentro da história pode ser atrelada, pode ser ligada a uma pessoa ajoelhada. Ou seja, quando alguém está ajoelhado, os milagres estão sendo gerados. Quando alguém se ajoelha e clama e busca a presença do Senhor, há uma sentença de milagre determinada no céu, vindo para a nossa vida e para a vida daquele que está orando. Então eu entendo essa frase desse avivalista e muitas vezes eu tenho usado. Uma vez, um pastor amigo meu de Florianópolis, ele disse o seguinte: nunca estamos tão próximos de Deus como quando ajoelhados. Eu nunca esqueci essa frase. Nunca estamos tão próximos de Deus como quando ajoelhados. Quer ficar perto do Senhor? Ajoelha. Quer ficar perto do Senhor? Quebranta o seu coração. Quer ficar perto do Senhor? Comece a orar. Use o tempo não para reclamar, use o tempo não para murmurar, mas use o tempo para você buscar a face e a presença do Senhor. Então, a primeira coisa, 2 cristãos orando em meio à oposição. Segunda coisa que eu quero partilhar com você é 2 cristãos com a atitude correta em meio à oposição. Primeiro, orando em meio à oposição. Segundo, com a atitude correta em meio à oposição. Versículo 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Vou repetir. Oravam e cantavam. Paulo e Silas cantavam, mesmo surrados, mesmo tendo sido golpeados, mesmo estando presos, mesmo cerceados, mesmo sem a sua liberdade. O que eles faziam? Eles cantavam. Por que eles cantavam? Primeiro, porque eles se consideravam dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Consideravam-se dignos. E isso enchia o seu coração. Porque se o meu Jesus, se o meu Cristo sofreu e padeceu, e eu também estou sofrendo e padecendo por Ele, isso era motivo de alegria para eles. Segundo, por terem obedecido ao chamado macedônio. Paulo tentou pregar o evangelho para cá, tentou pregar o evangelho para lá. Capítulo 16 de Atos eu estou falando. De repente ele não consegue ir para lá, não consegue ir para cá, não consegue prosseguir na sua viagem missionária. Ele vai deitar. É uma boa coisa para fazer quando você não tem direção, quando você não sabe o que fazer. Deita e dorme e o Senhor vai falar com você. Paulo tem uma visão à noite e ele enxerga um varão macedônio acenando.
E ele entende que deveria se dirigir para a Macedônia no dia seguinte. E uma vez tendo se dirigido para a Macedônia, milagres acontecem. A palavra foi pregada, a palavra foi anunciada. Então eles estavam ali louvando, adorando, cantando. Primeiro, por terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Segundo, por terem obedecido àquela visão que o Senhor havia dado. Terceiro, porque lá, a partir de lá, passando por Filipos, eles ganharam vidas, ganharam pessoas. Lídia e toda a sua casa ouviu, atendeu o evangelho, e toda a sua casa foi batizada em nome do Senhor Jesus. Então eles entenderam a direção do Senhor, eles obedeceram ao chamado macedônio, eles ganharam vidas e estiveram em oração. Capítulo 16, verso 16. Logo depois, promovendo a libertação daquela jovem adivinhadora que vinha após eles, adivinhando eles que eram do caminho do Senhor. Então eles promovem a sua libertação, a sua restauração, e em consequência disso, eles foram surrados e foram guardados, entre aspas, no cárcere. Qual seria a nossa atitude correta para mim e para você hoje? Qual deveria ser a nossa atitude correta? Nós deveríamos manter o foco naquilo que Deus quer fazer. E essa é a pergunta que eu faço. O que é que o Senhor está querendo operar por você, por meio de você e ao seu redor, aonde você está plantado, no contexto onde você está inserido? O que o Senhor está querendo realizar? O que o Senhor está querendo promover a partir da sua vida, a partir da sua inserção ministerial? Você precisa responder seriamente a essa pergunta, ou vai simplesmente deixar a vida levar do jeito que ela quiser. Nós precisamos manter o foco naquilo que Deus quer fazer. É a grande pergunta que eu tenho feito nesse ano. O que é que Deus quer fazer por meu intermédio nessa cidade de Lages? Eu não quero passar mais um ano da minha vida sem estar no centro da vontade do Senhor, em fazer aquilo que Ele quer fazer aqui nessa cidade. Segunda coisa, nós precisamos tirar o foco dos nossos problemas. Gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Para de se sentir o patinho feio da história. Espírito de autocomiseração. Só você tem problemas? Só você tem dificuldades, ou tem gente sofrendo mais do que você, ou tanto quanto você tem sofrido? Nós precisamos aprender a tirar o foco dos nossos problemas e olhar ao nosso redor e perceber que tem gente chorando, gente arrebentada, gente precisando da graça, precisando de um milagre, precisando da restauração, famílias destruídas, casamentos destruídos, pessoas sem emprego, sem esperança. E a minha função e a sua função é entrar com a provisão da esperança. Nós precisamos, em terceiro lugar, crer que Deus é poderoso para libertar. Deus não libertou somente naquela época. Deus não libertou somente Lídia, não libertou somente aquela mulher do espírito de adivinhação, não libertou Paulo e Silas do cárcere, da cadeia, mas Ele continua atuando da mesma maneira hoje, querendo libertar pessoas e restaurar pessoas, seja por meu intermédio, seja por seu intermédio. Nós precisamos entender o valor, em quarto lugar, que o louvor tem. Gente, quando eu cheguei à fé, logo no início, um dos primeiros livros que eu li, O Poder do Louvor e o Louvor que Liberta. Livros antiguíssimos, mas que mostram o efeito do louvor, o efeito da adoração. Quando nós paramos de reclamar, quando nós paramos de murmurar e nós começamos a cantar ao Senhor, elevar a nossa voz em adoração e louvor, traz libertação. Paulo e Silas cantavam, Paulo e Silas adoravam, com os pés e as mãos, quem sabe, presos ao tronco, mas a língua solta para poder louvar ao Senhor. As cadeias caíram, um terremoto aconteceu naquele lugar, e é nisso que eu creio. Eu creio que Deus vai agir dessa maneira quando a igreja do Senhor estender o louvor, quando a igreja do Senhor estender a adoração, quando a igreja do Senhor parar de fazer campanha disso, campanha daquilo outro, e a igreja começar a adorar, exaltar, louvar ao Senhor, os milagres vão acontecer. Primeiro ponto que eu falei, 2 homens orando diante da oposição. Segunda coisa que eu falei, 2 homens, 2 cristãos com atitude correta na hora da adoração, na hora da oposição, melhor dizendo. Terceira coisa, 2 cristãos no local correto em meio à oposição. Estar exatamente onde Deus deseja que estejamos.
Essa tem sido a minha inquietação ultimamente. Estou no lugar onde o Senhor deseja para mim? Estou fixado no lugar aonde o Senhor deseja para mim? Tem gente que ele passa pela prova, ele passa pela luta, ele passa pela oposição, pela aprovação. Ele fala, não, aqui não é meu lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. É justamente no lugar onde você acha que nada vai dar certo, que tudo está errado, que Deus vai fazer grandes coisas em você e por meio de você. Queria que você entendesse isso em nome de Jesus. Não fugir dos terremotos, não fuja dos problemas, não fuja da oposição, não fuja disso. Não fugir dos açoites, não, eu vou por esse caminho não tem luta, não, eu vou por esse caminho não tem prova. Mas aqui, de repente, é o caminho do açoite. Paulo e Silas, eles não recuaram, mesmo sabendo que a sua inserção, que a sua atuação poderia redundar, como de fato redundou, em oposição, em surra e aprisionamento. Não fuja dos açoites, não procure o caminho mais fácil, não procure o caminho da menor resistência. Todo mundo vai por esse caminho. Eu não quero procurar o caminho da menor resistência. Se nós entendermos que tudo aquilo que nos acontece pela vontade permissiva do Senhor ou pela vontade soberana do Senhor, aquilo vai nos levar à transformação ao nosso redor. Eu estou plantado na cidade de Lages por alguma razão que o Senhor sabe. Eu estou plantado neste lugar porque aqui é o meu lugar de transformação. Talvez eu não consiga fazer grandes projetos, grandes coisas, mas aonde eu estou, eu quero fazer a diferença. Pelo menos deveria ser essa a nossa concepção e a nossa visão. Última coisa que eu gostaria de falar, duas pessoas, dois cristãos orando em meio à oposição, duas pessoas com a atitude correta em meio à oposição, duas pessoas, dois cristãos no local correto em meio à oposição e dois cristãos com a mensagem correta no meio da oposição. A maior pergunta que nós temos aqui no texto é: o que devo fazer para ser salvo? Assim que tudo aquilo aconteceu, aquele terremoto aconteceu, a pergunta foi: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas não ficaram fazendo exegese, eles não ficaram fazendo comentários de cá, de lá e levantando grandes assuntos profundos. Eles simplesmente deram uma receita dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, creia. A salvação ela vem pelo crer. A salvação vem pela adesão consciente ao Senhor, à sua palavra e aos seus mandamentos. Crê no Senhor, ato volitivo, atitude positiva, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, a salvação que eu recebi, a partir de mim ela vai estar disponível para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para minha tia, para o meu avô, a minha avó, meus filhos, enfim. A salvação que eu recebi, ela vai estar disponível para a minha casa e para a minha família. Por quê? Porque Deus vai me usar como testemunha. É nisso que eu creio e é nisso que eu confio. Nós sempre vamos estar no lugar certo se nós estivermos no Senhor. Guarde essa frase. Nós sempre vamos estar no lugar certo se nós estivermos no Senhor. Nós sempre vamos ter a resposta certa se nós estivermos firmados em Deus. Nós vamos ter sempre a palavra correta. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Uma boa palavra. Atos capítulo 4, verso 12. É isso que nós temos que ter nos lábios. A salvação não vem por fórmulas. A salvação não vem pela religião. Mas a salvação ela vem por adesão a Cristo. E nós temos que aprender a pregar essa mensagem. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ou escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele disse: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Fique bem claro, há somente um mediador, há somente um intermediário, e este intermediário é Cristo, Cristo Jesus, homem. Então o que nós temos que fazer, você e eu? Pregar a Cristo, mesmo no meio da oposição, mesmo no meio das dificuldades. Nós temos que entender que esse é o nosso chamado, esse é o propósito da nossa vida. Eu aqui em Lages, você aí na sua cidade, ou onde você estiver,
plantado pelo Senhor, você é uma testemunha do Evangelho e da palavra viva do Senhor. Falei para o seu coração, que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, todas as semanas aqui nessa emissora, Deus, falando do teu Evangelho, falando da tua palavra, isso é motivo de alegria, é motivo de satisfação. Eu oro para que essa emissora continue sendo uma bênção na vida de tantas pessoas que ouvem, que assistem. Oro, Deus, para que a tua bênção esteja adentrando a este lar, a essa casa, e que o Senhor desperte a cada cristão para que continue sendo a sua testemunha no meio da oposição, no meio das dificuldades. Ali o teu amor esteja sendo partilhado, compartilhado, e vidas sejam transformadas nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais difíceis, contando que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da unção do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então para seguir na missão, restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu
faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias.